Nossa. Olá, gente, muito bom dia. Queria pedir desculpas a vocês pela demora, né? Marquei e também pela troca de canal. Pelo seguinte, eu ia fazer essa correção pelo Amo Direito, só que eu não consegui entrar. Eu estava sem internet aqui e depois eu não consegui entrar pelo Amo Direito. Então eu resolvi que seria melhor, como eu havia prometido fazer a nossa transmissão aqui pelo meu próprio Periscope, né? Então, vamos começar aí. Eu quero fazer a correção da prova de ontem, a prova que foi aplicada ontem para delegado de polícia do Maranhão. Essa prova, ela não foi uma prova que se pode classificar como fácil. Não, eu não classificaria a prova como fácil. E por que eu não classificaria a prova como fácil? Porque, embora algumas pessoas tenham comentado comigo, até alguns professores, você, professora, não caiu jurisprudência. Caiu jurisprudência, sim. Caiu jurisprudência, não caiu jurisprudência, pelo menos falando a parte de penal, tá? Caiu jurisprudência, sim. Caiu jurisprudência, que não é jurisprudência tão, obrigada, meu amor, assim, tão debatida, jurisprudência tão falada, tão, enfim, mas e justamente é nisso que consiste a dificuldade da prova, porque ela pegou casos concretos e transformou em questões, como de resto a gente já viu isso em outras vezes nas provas da CESP. Vou dar um exemplo para vocês. Oi, meu amor, como é que você vai, querido? Tudo jóia? Vamos lá. E aí, como eu disse para vocês, como era já de tradição antiga da CESP fazer isso, antigamente a CESP fazia muito isso, e pegaram questões, por exemplo, aquela questão do pai e da mãe que entraram com uma ação penal privada, subsidiária da pública. Aquilo é um caso concreto julgado pela corte, né? Uma outra questão que pegaram foi a questão também de crime continuado, jurisprudência sobre aumento de pena no crime continuado. Então, isso não é assim tão tranquilo, não é dizer assim, isso aí nunca caiu jurisprudência, sim, caiu muita jurisprudência. Só que também caiu muita teoria. Caiu muita teoria e teoria referente a questões que vocês já nem sempre prestam muita atenção, como, por exemplo, pena. Eu sempre digo isso, a galera não está prestando atenção para pena. E, novamente, também exploraram a questão do entendimento simulado das cortes. Então, queridos, eu estou com uma certa dificuldade aqui para fazer, por conta de questões de cunho técnico, mas vamos tentar aqui fazer as questões da prova. Bem, a primeira questão de penal, eu queria fazer aqui com vocês. Essa primeira questão de penal diz o seguinte: ô meu amor, um beijo enorme para você, Delaine. Diz assim, acerca do direito penal e do poder punitivo estatal, assinale a opção correta. E diz assim: a criminalização secundária tem como característica a igualdade e a abstração, uma vez que a lei penal é genérica e a todos dirigida. Bem, aqui a questão está falando de criminalização primária, criminalização secundária. Quando nós falamos, eu estou com o telefone aqui porque estão aqui as questões, eu estou com as questões num telefone e fazendo periscope pelo outro, tá? Então, por favor. Então, vamos lá. Então, olha só, a questão da criminalização. Quando nós falamos de criminalização primária, nós estamos falando da possibilidade do Estado criar leis, introduzir no ordenamento jurídico figuras típicas, incriminar condutas, tipificar determinadas condutas como condutas criminosas. Isso é a criminalização primária e ela é dirigida a todos. Já a questão da criminalização secundária diz respeito à questão punitiva exercida sobre pessoas concretas que foram detectadas como pessoas que infringiram as normas. Então, ela não é geral, de sorte que essa letra A está errada. Depois ela fala assim, o garantismo penal impede a intervenção punitiva do Estado, qual deverá exercer a função exclusivamente preventiva e garantidora das liberdades individuais. Olha, gente, não é verdade. O garantismo penal ele não impede
a intervenção punitiva estatal. Peraí, não vamos chegar a isso. Ninguém está dizendo que não pode haver, né? Só que existem regras que dizem respeito que dizem das garantias e direitos fundamentais que deverão ser observadas, né? Então não tem nada a ver com isso aqui, ninguém impede nada. Aí depois diz assim também, o direito penal do ato tem como característica a ampliação da tipicidade do crime para atingir também os atos preparatórios e os atos... Acho que eu pulei uma, né? Pulei uma. O direito penal do autor poderá servir de fundamento para a redução de pena quando existirem circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado. Olhem só, queridos, qual é a diferença do direito penal do autor e do direito penal do fato? Olha, quando nós falamos de direito penal do autor, isso está muito também relacionado ao direito penal do inimigo, o que nós temos é uma questão em que não se verifica o que a pessoa fez, mas quem a pessoa é, certo? E o direito penal do fato diz respeito ao fato em si. Punir a pessoa não pelo que a pessoa é, mas pelo fato, por aquilo que ela fez, tá? Então, essa questão aqui está correta, porque, a rigor, o direito penal de autor, ele apresenta, digamos assim, ele deixa resquícios na nossa legislação. Por que nós encontramos? Quando, por exemplo, nós verificamos que são as circunstâncias pessoais, a conduta social, elas podem sim, são fatores sim, que influenciam na aplicação da pena. A primariedade também influencia na aplicação da pena, então está certa, tá bom? Agora, essa questão da letra D, o direito penal do ato tem como característica a ampliação da tipicidade do crime para atingir também atos preparatórios e os de tentativa? Peraí, não é isso. E quando diz assim, ó, no direito penal do inimigo, a sanção penal, no direito penal do inimigo, a sanção penal não, eu vou discordar. Não é direito penal do autor, não, Marcelo. Lei Maria da Penha, direito penal de autor, acho que isso aí é meio brabo, né? Não, Marcelo. Mas vamos lá. Vamos ver aqui, ó. No direito penal do inimigo, a sanção penal é aplicada com extremo rigor e objetiva punir o inimigo de modo exemplar por atos cometidos, sem, contudo, relativizar ou suprimir garantias processuais. Nada disso. Uma das características do direito penal do inimigo é justamente relativizar direitos e garantias processuais. Vejam só, o direito, tal qual construído lá, ou melhor, tal qual formulado, com as bases formuladas por Jacobs, o direito penal do inimigo, ele apresenta 3 elementos característicos, não é? Um primeiro elemento característico é um amplo adiantamento da punibilidade, né? Uma segunda situação é de fixação de penas altas. E uma terceira classificação, uma terceira característica, eu poderia dizer aqui, que é justamente essa de dizer que determinadas garantias processuais, determinadas garantias processuais podem e devem ser relativizadas. Então, ou mesmo suprimidas por o inimigo. Então, está equivocada essa assertiva. Vamos então passar para a nossa próxima questão. Ai, meu Deus, não deixa eu perder aqui, não. Eu estou aqui na maior luta com essa coisa aqui. Mas vamos lá. Tá certo aí, gente? Tá bacana aí a transmissão? Vamos lá. Gente, olha só. Essa questão de número 52. Vamos lá. Oh, que bom, querido. Que bom. Mas vamos lá. Tomara que você tenha acertado bastante. Vamos fazer aqui, ó. Em relação à lei penal no tempo e à irretroatividade da lei, é correto afirmar que a lei penal mais benigna, essa questão é fácil, mas muita gente errou. Eu tenho certeza que, embora essa questão seja fácil, muita gente errou. É uma questão elementar, mas vamos estudar juntos? Vamos lá. A lei benigna aplica-se o princípio da não ultraatividade. Errado. A lei benigna, vamos imaginar, eu tenho uma lei X que foi depois revogada por uma lei Y. Essa lei Y ela é prejudicial, então a lei X é benigna. Imagine um caso praticado sob a vigência da lei X benigna. A lei Y, que é prejudicial, poderá retroagir? Não. Então, será aplicado, mesmo não mais vigente, a lei benigna. Então, ela é ultrativa. Então, dizer que se aplica ao princípio da não ultratividade está errado, porque se aplica sim. A lei severa, aplica-se o princípio da ultratividade? Claro que não. Se a lei é severa, foi depois substituída por uma lei que beneficia,
A lei que beneficia será aplicada retroativamente ao fato praticado durante o período em que vigia a lei severa, certo? Então, aqui também a lei severa se aplica-se o princípio da outra atividade? Não, porque se ela é substituída por uma lei melhor, ao fato praticado sob a sua vigência, não será ela aplicável, será aplicável a lei melhor que a substituiu. Vamos lá. A lei benigna aplica-se o princípio da extraatividade. Correto. A lei benigna se aplica ao princípio da extraatividade. O que significa? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Quem assiste, quem tem meus módulos, quem assiste as minhas aulas, sabe que eu sempre falo isso. Queridos, vocês aprendem que a lei benigna, ela é retroativa. Vocês só aprendem que a lei benigna é retroativa. Gente, ninguém falou de lei temporária aqui. Olha, o Marcos Paulo, olha só a questão. As leis temporárias são ultrativas nos termos do artigo 3º do Código Penal. As leis benignas, que todo mundo só fala que são retroativas, elas são ultrativas e são retroativas. Ok, então elas são extrativas. O que significa dizer da extratividade da lei? Significa dizer da aplicação da lei fora dos limites da sua vigência, né? Para fatos praticados ou no momento fora do limite da sua vigência. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Se eu aplico, vamos à primeira hipótese, a extratividade, ela engloba os dois princípios, não é? Claro, exatamente, você falou tudo. Delaine, mesmo aquelas pessoas que não fazem prova, não fizeram essa prova específica, devem assistir, devem depois pegar a prova e fazer, porque o que caiu aqui pode cair em qualquer prova. Então, deixa eu continuar aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos lá. A lei benigna, ela é extrativa, porque ela é ultrativa e ela é retroativa. Ou seja, vamos imaginar, um fato aconteceu sob a vigência de uma lei X. Vem a lei Y. A lei Y é benéfica. A lei Y benéfica, ela será aplicada retroativamente, ou seja, para um fato não ocorrido na sua vigência, certo? Agora, vamos imaginar, vem uma lei X, que é benéfica, depois vem uma lei Y, que é prejudicial. O fato aconteceu na época da lei X, benéfica, mas vai ser julgado, processado durante a vigência da lei Y. Qual é a que você vai usar? A lei X benéfica, quando o fato foi praticado, ou a lei Y prejudicial, que já está vigente? Você vai usar a lei não mais vigente, a X, porque o fato foi praticado sob a sua vigência e aquela lei era melhor. Então, ela é, nesse caso, ultrativa, de sorte que a lei benigna, ela é extrativa. A extratividade é a possibilidade de aplicação da lei fora dos limites da sua vigência. Ou para fato praticado fora do limite da sua vigência, ou usada para um fato praticado da sua vigência quando ela mesma não mais está em vigor, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, era essa certa. Depois a letra C dizia assim, não, a letra D. Severa se aplica o princípio da retroatividade mitigada. Pelo amor de Deus, gente, né? Veja bem, como é que severa aplica-se o princípio da retroatividade mitigada? Não pode isso. A lei severa, ela é irretroativa, tá? E se ela é irretroativa, também a ela não se aplica a extraatividade. De sorte que aqui a resposta certa era que dizia que a lei benigna se aplica o princípio da extraatividade. Vamos lá. Vamos agora fazer a questão de número 53. Com relação ao lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade da lei penal, conforme previstos na Constituição, assinalemos a alternativa correta. Vamos lá? Então vamos marcar a correta. No concurso de pessoas, o lugar do crime será somente aquele em que ocorreram os fatos de participação ou coautoria, independente do local do resultado. Bem, no crime continuado, somente será aplicada a lei nacional quando todos os fatos constitutivos tiverem sido praticados em território brasileiro por se tratar de crime unitário. Queridos, crime continuado não é crime unitário. Crime continuado é concurso de crimes. Existem no ordenamento jurídico brasileiro 3 modalidades de concurso de crimes. Quais são as 3 modalidades de concurso de crimes no direito penal brasileiro? Concurso material, concurso formal, crime continuado. Então, crime continuado não é delito unitário. Crime continuado é concurso de crimes. Concurso de crimes, por nós, regido pela teoria da ficção. Eu sei que eu tenho 2 ou mais crimes que, na hora de aplicação da pena, serão considerados um só.
tá? Mas não é crime unitário. Vamos lá. No crime complexo, não se aplica a teoria da ubiquidade, mesmo que o delito meia tenha sido cometido em território brasileiro. Gente, crime complexo é crime único. E para o crime único, onde é considerado praticado o crime? No lugar da ação ou da omissão ou no lugar onde se deu ou deveria se dar o resultado. Teoria da ubiquidade aplicada no artigo, prevista lá no artigo 6º do Código Penal. Agora, olha só. Nos crimes tentados, nos crimes tentados, o lugar do crime será onde o agente pretendia que tivesse ocorrido a consumação do delito. Não. No crime tentado, eu posso dizer o seguinte: onde se considera praticado o crime? No lugar onde se deram os atos ou onde se deveria dar o resultado. Certo? Então está errado. E qual é a resposta correta? A resposta correta é a que fala assim, ó: nos crimes conexos não se aplica a teoria da ubiquidade, devendo cada crime ser julgado pela legislação penal do país em que foi cometido. Perfeito. Por quê? Porque, na verdade, a ubiquidade você aplica quando é um crime só. Aqui no crime conexo, você não tem um crime só. Crimes conexos não são um único crime. O que significa o crime conexo? O crime conexo, deixa eu botar aqui no celular, gente. O crime conexo, nos termos aqui, que está traçado aqui pela letra E. Quando você fala de crime conexo, você fala assim de crimes relacionados entre si, né? Mas não é o mesmo crime. Então você não pode aplicar o princípio da ubiquidade. Então a questão fala, nos crimes conexos não se aplica a teoria da ubiquidade. Perfeito. Vamos passar então para a próxima questão, a questão de número 54. Vamos lá? Questão de número 54. A respeito das teorias que tratam da função da pena. A respeito das teorias que tratam da função da pena. Queridos, essa é uma questão que eu aposto que muita gente nem leu. É uma questão de uma matéria que muita gente foi fazer a prova sem ter lido, né? Então, vamos lá. Vamos verificar o seguinte. Olha só. A teoria preventiva especial considera a pena como um meio para intimidar os potenciais praticantes de condutas delituosas. Primeiro, gente, prevenção especial, ela é fulcrada na pessoa do condenado e não nas pessoas em geral, não na coletividade em geral, tá ok? Então, ela não é para intimidar os potenciais praticantes. A teoria da prevenção, a teoria da prevenção especial é para a pessoa do condenado, tá certo? Vamos lá. A teoria correcionalista considera que a pena se esgota na ideia de retribuição como resposta ao mal causado pelo autor do crime. Gente, é verdade. A teoria correcionalista, ela só vê a pena com caráter retributivo, com caráter de correção, tá certo? E assim, muitos até sustentam que a pena não poderia nem ter tempo determinado, tá ok? Ela não pode ser fixa, tá bom? Então essa teoria correcionalista, ela se fulcra no mero caráter retributivo da pena. Vamos lá. A teoria preventiva geral positiva considera que a pena tem a função de inibir comportamentos antissociais e moldar comportamentos socialmente aceitos. Gente, a teoria preventiva geral positiva, o que ela quer, a sua função é mostrar a vigência da norma. O que ela quer é demonstrar a vigência da lei penal. Então, não é certo dizer que ela queira inibir comportamentos, tá certo? Vamos lá. Esse seria o seu aspecto negativo. A teoria absoluta considera que a pena tem caráter retributivo, preventivo e ressocializador. Não, a teoria absoluta vê a pena como caráter retributivo. E mais, a teoria preventiva geral considera a pena como meio para prevenir a reincidência do indivíduo. Não, essa é a prevenção especial negativa. Não é prevenção geral, é prevenção especial negativa. Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Então vamos lá. Agora tem uma questão aqui que a gente vai ter um problema. A próxima questão é uma questão que nós vamos ter um problema. Aliás, com algumas questões da prova, tá? Vamos ver agora a questão de número 55, tá?
No direito penal, a analogia. O que é analogia? Utiliza na modalidade jurídica preceitos legais? Não, gente. A analogia pode ser analogia legis, que aplica a lei semelhante, ou analogia jurídica, ou iuris, que aplica os princípios gerais do direito. Então, já começa aí errada essa questão. Bem, corresponde a uma interpretação extensiva da norma penal? Não. Analogia não é interpretação extensiva. 3. É uma fonte formal imediata, como os costumes e os princípios gerais do direito, para tudo, e vamos conversar. Tá ok? Eu estou consultando aqui, ó. Estou consultando as questões da prova, tá bom? As questões da prova que estão no outro telefone. Joinha? Muito bem. Agora vamos lá. Vamos continuar aqui corrigindo essa questão. Vamos verificar o seguinte. Então, quando a gente fala de analogia, qual é o problema que nós vamos ter nessa questão? Será que a questão da analogia como fonte, será que a analogia ela pode ser considerada como a questão aqui? A questão fala de duas não vi no site não, querida. Eu tenho aqui, ó, cópia que alunos meus passaram para mim, tá? Eu não tenho site não, tá bom, meu amor? Então vamos lá. Olha só, deixe-me falar uma coisa para vocês. Quando nós falamos de analogia, vocês podem ver que a prova coloca aqui que analogia é uma fonte formal imediata, e na letra E fala que é uma fonte formal imediata do direito penal. Bem, gente, deixa-me falar uma coisa. Quando a gente fala fonte, a gente fala de origem e de formas de manifestação da lei. Para mim, analogia não é fonte. E só que existe uma controvérsia a respeito de analogia ser fonte ou analogia não ser fonte. Quem sustenta que a analogia é fonte se baseia na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Tá certo? Se você pegar a lei de introdução às normas do direito brasileiro, você vai ver agora, salvo melhor juízo, artigo 4º, não consigo abrir aqui junto, porque senão perco o link aqui do WhatsApp da prova. Ela vai dizer que a analogia é fonte. E ela vai dizer que a analogia é fonte imediata, com os costumes, os princípios gerais do direito. Entende? É a mesma controvérsia que a gente tem com referência à doutrina, à jurisprudência, sabe? Então, aqui, se ela é fonte de acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela é fonte imediata. É fonte imediata. De sorte que a correta resposta seria essa aqui, ó. Deixa eu só... De vez em quando tem que botar mais coisa que eu não consigo enxergar. É que é uma fonte formal imediata. Ok, queridos? Então, vamos lá. De sorte que o que nós temos aqui é essa questão, essa controvérsia que se coloca. Bem, então, mas então eles deram como, a questão aqui que estaria correta seria admitindo-a como fonte formal. Só que nós temos esse problema porque isso é uma controvérsia. Tá? E vamos lá. A próxima questão. No que tange a classificação dos crimes. Tá boa aqui, gente? Tá boa a transmissão? Tá legal? Vocês estão conseguindo ver bem a transmissão? Porque para mim, às vezes, ela cai um pouquinho. Só me dá aí um feedback para eu poder saber. Até aqui, como é que vocês estão indo? Essa questão aí de analogia, tá? Essa questão aí de analogia, quem é que fez isso? Quem é que teve dúvida com relação a essa questão da analogia? Quem é? Tá tudo tranquilo? Então, vamos lá. Cadê? Realmente, a analogia é uma fonte de integração. É uma fonte de integração da norma penal, certo? Para suprir lacunas, né? Ela é uma fonte de integração para suprir lacunas. Mas você veja, amor, o problema todo é essa controvérsia que se está estabelecendo, tá ok? Não, mas olha só, a questão, sim, aí é que tá. Se ela é controversa, nela cabe recurso? É essa que é a questão. Se ela é uma questão controversa
Cabe recurso? Justamente é isso, eles deixam essa dúvida. E quando a gente tem esse tipo de questionamento, mas ela é integração, a analogia é forma de integração, não tenhamos dúvida. O grande problema é que ela é dada, vou repetir, ela é uma forma de integração, mas existe controvérsia a respeito dela ser fonte. É esse que é o problema. O problema é a questão da controvérsia com relação ao fato dela ser fonte ou não. Vocês estão entendendo essa explicação? Vocês estão entendendo essa explicação? Hein, queridos? Né? Isso. Agora, o problema todo é, novamente, vamos ver como é que vai se posicionar o gabarito. Vamos ver. Sim, mas olha só. E quem acha que ela é também fonte? Né? Como é que a gente vai ver? Vamos ver como é que o gabarito vai fazer. Para mim, essa questão tem que ser anulada. Na minha opinião, essa questão tem que ser anulada. Entende? Só que vamos esperar o que o gabarito vai dizer. Tá certo, queridos? Vamos lá. Cadê aqui, gente? Deixa eu ver aqui, igual já perdi de novo aqui. Tem que entrar aqui, porque toda hora que eu saio para explicar, eu tenho que entrar aqui para poder pegar a questão que o telefone bloqueia a tela. Mas vamos lá. Então, fica entendido isso, né? Vamos verificar exatamente. Sempre acontecia. Vamos ver o que eles vão dizer. Que é forma de integração o que é analogia? Analogia existe quando eu tenho uma lacuna na lei. Se eu tenho lacuna, eu tenho que integrar, né? Tenho que integrar essa lacuna, eu tenho que integrar a lei, eu tenho que preencher essa lacuna, certo? Mas o que eu disse para vocês é a respeito da controvérsia, a respeito de ser fonte ou não ser fonte. Para mim não é fonte. Porque fonte é origem e forma de manifestação da lei. Ora, para mim analogia não é fonte, tá certo? Para vários autores analogia não é fonte. Mas se você pegar lá o que eu falei para vocês, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, você vai encontrar isso, tá bom? Vamos lá então, queridos do coração. Mas ela é óbvio que ela é integração. Não temos dúvida que ela é integração de lei. Vamos lá? Bem, vamos fazer então agora a próxima questão, que é a questão que se refere à classificação dos crimes. Vamos lá? Os crimes omissivos impróprios se perfazem com a mera abstenção da realização de um ato independente de um resultado posterior. Está errado. Nos crimes instantâneos de efeitos permanentes, os crimes omissivos impróprios são aqueles crimes comissivos por omissão. Nos crimes instantâneos de efeitos permanentes, a consumação do crime perdura até quando o sujeito quiser. Não. Nos crimes permanentes, a consumação se perdura até quando o agente quiser. Nos crimes instantâneos de efeitos permanentes, a permanência desses efeitos não depende do agente. Exemplo, o crime de homicídio é um crime instantâneo de efeito permanente, não é? Agora, um sequestro é um crime permanente. O sequestro é um crime permanente e a cessação da permanência depende do autor. A permanência se dará até quando o autor quiser no crime permanente. Agora, num crime instantâneo de efeito permanente, o fato de perdurar os efeitos não depende mais do agente. É o caso do homicídio, como bem citar aí. Vamos lá, então tá errado. No crime habitual, as ações que o compõem, consideradas isoladamente, não constituem crimes. Tá certo isso? Tá. Porque o crime habitual, onde a gente está a questão de número 56, né? Questão de número 56, tá? Esse crime habitual, um fato isolado, ele é um indiferente penal, mas quando se reitera, ele vem a caracterizar crime. Exemplo, manutenção de casa de prostituição, exercício legal da profissão de médico, dentista, farmacêutico, enfim, tá? Vamos lá. Outra coisa. No crime à distância, a conduta se dá em um local e o resultado em outro dentro de um mesmo país. Tá certo? Vamos lá. Crime à distância é aquele que se dá em territórios de países diferentes. Conduta e resultado em países diversos. Se você tem, são também chamados crimes de espaço máximo, não é? Quando você tem crime à distância, é isso. Crime à distância, a conduta se dá
em um país e o resultado em outro. Crimes de espaço máximo. Então, eu tenho conduta e resultado em países diversos. Quando se trata de um ou outro lugar no mesmo país, o que eu falo é de crime plurilocal, tá? Então, crime à distância, também chamado crime de espaço máximo, conduta e resultado em países distintos, tá certo? Então, está errado porque aqui diz que crime à distância, conduta se dá em um local e resultado dentro do mesmo país. Isso aqui é crime plurilocal, não é crime à distância. No crime prétero-intencional, a conjugação da ação culposa no evento antecedente com o dolo no resultado consequente. É justamente o contrário. É dolo no antecedente e culpa no consequente. De sorte que aqui, a que está certa é a que fala de crimes habituais. Correto? Essa todo mundo acertou? Me diz aí, alguém errou essa aqui? Isso, crime de espaço máximo igual a crime à distância. Perfeito. Essa aqui, todo mundo acertou? Todo mundo fez na boa essa questão? Todo mundo na boa? Então, vamos lá. Vamos passar para a questão de número... Me ajuda aí, gente. 50 aí. Gente, essa questão tá ruim pra mim. Ah, gente. A questão de número 57 era aquela questão para você aplicar a súmula do STJ a respeito... Não era do crime de furto? Que a existência de aparatos eletrônicos não descaracteriza a possibilidade de nós termos um furto. Não é isso? Então, o que a gente tem que falar aqui é justamente essa questão da súmula do STJ, que veio para pacificar aquela questão da consumação de não ser crime impossível, tá bom? Então, vamos lá. No interior de um estabelecimento comercial, o João colocou em sua mochila diversos equipamentos eletrônicos com a intenção de subtraí-los para si. Ah, gente, pelo amor de Deus, o problema de a gente fazer... Vamos lá, subtraí-los para si. Após conseguir sair do estabelecimento sem pagar pelos produtos, João foi detido ainda nas proximidades do local por agentes de segurança que visualizaram trechos da sua ação pelo sistema de câmera de vigilância. Os produtos em poder de João foram recuperados e avaliados em R$ 1.200. Vamos lá. Bem, primeira uma coisa. Houve uma tentativa inidônea de furto? Em absoluto, tá? O fato de haver equipamento eletrônico, houve um fato atípico pela incidência do princípio da insignificância? Pelo amor de Deus, R$ 1.200 insignificantes? Houve a prática de um crime de furto? Sim. Isso é situação de crime impossível por ineficácia absoluta do meio? Em absoluto. Já vimos isso. E há uma situação de crime impossível por impropriedade absoluta do objeto? Claro que não. Objeto, coisa alheia móvel, não pode ser subtraída. Então, isso aí é a aplicação da súmula 567 do STJ, que fala da questão de que a existência de aparatos de segurança, câmeras, não descaracteriza a possibilidade de furto. Muito bem. Agora, queridos, a questão, para mim, mais importante desta prova, na minha opinião, é a questão que vem falando do latrocínio. A questão próxima, a questão de número 58. Essa questão de número 58, escutem o que eu vou falar, é a demonstração de que não basta que nós saibamos a matéria, mas também é necessário que nós saibamos fazer prova. E eu presto atenção de vocês. Para mim, é uma das questões mais importantes dessa prova. Ela é, eu diria que ela é uma questão, ela é algo que nós devemos ter como exemplo quando nós fazemos uma prova. Veja bem, primeira coisa, veja se eu estou errada, para eu ver aqui a questão de novo. Oh, meu Deus, toda hora sai, eu tenho que entrar aqui. Olha aqui, ó. Arthur, Romualdo e José decidem roubar um banco, tá? Sabia que havia vigilantes naquele banco, que eles eram armados, que eles eram treinados para garantir a segurança. Com um revólver, Arthur rendeu um deles e tomou a pistola, enquanto os seus parceiros, também com revólveres, ameaçaram os demais e ordenaram aos caixas que pusessem o dinheiro e colocassem dentro de uma sacola. Ponto. Consumada a ação, eles correram para onde haviam deixado o carro de fuga.
mas não conseguiram chegar até ele em virtude da chegada da polícia. Fingindo-se um cidadão comum, tá muito pequeno para mim, fingindo-se um cidadão comum, o Arthur, eram 3, o Arthur, só ele, fingindo-se comum, acabou pegando carona em um caminhão de entrega, livrando-se da iminente prisão. A polícia estava ali para prender. Enquanto isso, o Romualdo e José abordaram um motorista que estacionava seu carro, tomando-lhe as chaves do veículo. A vítima tentou reagir e foi abatida por 2 disparos feitos por José, tendo morrido no local. Os ladrões fugiram com um automóvel, mas foram perseguidos e presos com o fim da perseguição. E horas depois, Arthur também foi preso e em seu poder foi apreendida a pistola do agente. Então vamos lá. Vamos recapitular como aconteceu aqui. 3 caras vão roubar. Os 3 estão armados. Vão roubar o quê? Vão roubar o banco. Deixam o carro a uma certa distância do banco. Aí eles entram, todos armados. Mediante emprego de arma de fogo, eles anunciam um assalto, recolhem pertences do segurança e pertences também dos caixas, né? Quer dizer, e o dinheiro do banco. E na hora que eles estão saindo, a polícia chega. Um deles consegue se livrar e consegue pegar uma carona no caminhão, porque se fingiu uma pessoa comum, pegou uma carona no caminhão e levou com ele lá a arma do policial, certo? Por outro lado, 2 deles saíram. 2 deles saíram e quando... Quer dizer, 2 deles foram pegos pela polícia que não conseguiram sair. É o contrário, não conseguiram sair. Aí, quer dizer, não foram pegos pela polícia, não, desculpe. Tentaram roubar um carro. Quem conseguiu sair foi esse Arthur. O problema todo é o Arthur. Mas esses caras conseguiram roubar um carro, porque eles não conseguiram chegar até o carro deles, porque a polícia não permitiu. Mas eles conseguiram roubar um carro. E ainda mataram o dono do carro, porque o dono do carro resistiu. Certo? Muito bem. Aí, qual foi o crime praticado por eles? Vamos lá. Queridos, olhem só. A grande questão é, olha o que diz o enunciado. Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir de acordo com a legislação e a jurisprudência dos tribunais superiores. Veja, ninguém perguntou aqui o que a doutrina diz. Perguntou-se aqui a jurisprudência dos tribunais superiores. Ok? Muito bem. Vejam, você que faz prova poderia analisar essa questão da seguinte forma. Configurou-se um crime de roubo circunstanciado e de homicídio qualificado, tira que tá na cara que tem latrocínio aqui. O cara, para roubar, vai lá e mata uma pessoa, como é que é? Então, não dá, certo? Aí vem, Arthur não tem nenhuma responsabilidade pela morte do motorista, visto que nem mesmo estava no local onde ocorreu o fato. Tá? Aí você, tem ou não tem, cara? Porque ele não estava lá, mas ele foi praticar o roubo armado. E o que se poderia desenvolver a respeito disso, ele deveria também ser responsabilizado de acordo com o que dizem os tribunais superiores. Porque, afinal de contas, se você vai praticar um roubo armado, você ali está assumindo riscos de que resultados piores aconteçam. Aí depois vai lá, há crime único, porque o resultado, morte, aconteceu como desdobramento causal da ação principal e era previsível para todos os partícipes. Bem, se você colocou que está errado, né? É possível que 3 esteja certo, só que não pode ter a mesma resposta. Olha só como é que se faz prova quando você não sabe a orientação do tribunal. Só que não pode ter na mesma resposta o 1 e 3, porque o 1 anula o 3 e o 3 anula o 1. O 1 está dizendo que houve 2 crimes. E o 3 está dizendo que houve um crime único e só houve latrocínio. Então, nenhuma questão, nenhuma resposta em que tivéssemos os incisos 1 e 3, ou os números 1 e 3, a resposta estaria certa. Então, eu já corto aí, ó. A letra B e já corto a letra E. Não, a letra E não. Eu já corto a letra B. 1 e 3, eu já corto a letra B. É impossível, tá certo? Arthur, assim como Romualdo e José,
responderá por latrocínio. Bem, já começo aí. Agora não posso ter em lugar nenhum, eu posso ter 2 e 4. Porque o 2 diz que o Arthur tem responsabilidade. O 4 diz que, aliás, o 2 diz que o Arthur não tem responsabilidade. O 4 diz que o Arthur tem responsabilidade. Então eu vou agora cortar tudo que falar de 2 e 4. 2 e 4 eu tenho na D e na E. Então eu fico, olha só, eu já cortei letra B, letra D e letra E. Entenderam então qual é a lógica dessa resposta? Tá? Você já está cortando. Você que tinha 20% de chance de acerto, já tem 50% de chance de acerto. 1 e 3 não podem estar na mesma questão, então já tirei a letra B. 2 e 4 não podem estar na mesma resposta. Tirei a D e a E. Me sobraram o quê? Me sobraram só A e C. Só que 1 eu já vi que está errado. Porque 1 fala que houve, não fala de latrocínio. E está na cara que houve um latrocínio. Então qual é a resposta? A resposta é letra C. Entenderam? A resposta é letra C. A resposta é que nesse caso houve um crime de latrocínio único e que o Arthur vai ser responsabilizado, não podendo ser reduzida a sua pena sob o argumento da participação menos importante ou da participação de menor importância trazida pelo artigo. Não é chute calculado não, cara. Aqui não é chute. Vou te falar. Eu vou te explicar por quê. Então aqui você só tem como aplicar a letra C. Agora, olha, não é letra C? É falar 3 e 4? Então é que diz que é crime único. Aí, você acertou por eliminação. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Não é chute, é raciocínio. Agora, posso te falar? Essa questão só está correta porque ela fala que é entendimento das cortes superiores. Essa questão só está correta porque diz que é entendimento das cortes superiores. Porque, na boa, gente, de acordo com a doutrina, isso aqui está tudo errado. O cara não estava nem lá. O crime de roubo que foi praticado não estava dentro daquilo que eles combinaram. Eles combinaram o roubo ao banco. Seria previsível, ia ser aceito matar alguém dentro do banco, matar alguém saindo na fuga, mais um policial, ou alguém lá dentro que se revoltasse contra. Mas não vou nem chegar a isso, que não vale a pena a gente falar aqui. Já corrigi na prova. Tá? E de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a resposta era 3 e 4. Mas mesmo que você não soubesse a resposta dos tribunais superiores, você ia de forma inteligente, eliminando as questões e acabava com esse sofrimento. Tá certo? Para mim, essa resposta está errada, mas a questão não pode ser anulada. Por que a questão não pode ser anulada? Porque a questão não perguntou o que a doutrina pensa, a questão não perguntou o que você pensa, a questão não perguntou nem o que o tribunal mas eu comento, senão é muito fácil, comentar depois que saiu o gabarito é mole. Né? Então vamos lá. Olha só, um beijo pra você, obrigada, viu, querido? Agora, olha só, deixa-me falar uma coisa pra vocês. A questão não pode ser anulada, porque a questão, ela diz assim, ó, a questão não pode ser anulada, porque ela diz, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, não tem o que brigar, cara. É jurisprudência do tribunal superior, é jurisprudência do tribunal superior. Acabou. Pra você ver que até agora na prova de São Paulo, tu sabias que o gabarito lá deles era diferente por conta de um julgado, depois se vocês quiserem eu até posso colocar no meu Instagram, que dizia que esse cara aqui jamais poderia responder. Então, por exemplo, você tem lá na jurisprudência do Tribunal de São Paulo uma resposta diferente. Agora, até, e pra mim correta, a lá de São Paulo, no último julgado que me passaram, que serviria até como parâmetro para o gabarito, para o espelho da questão discursiva. Agora, ninguém perguntou dos tribunais regionais, perguntou dos tribunais superiores. Você tem que responder tribunal superior. Com prova não se brinca. E prova não é apenas, repito, saber a matéria. Prova é saber fazer prova. Então vamos lá, gente. Qual é a questão agora? Qual é a questão agora que nós vamos fazer? Me ajuda aí, gente, que já saiu de novo no meu telefone. Eu tenho que voltar de novo aqui. Vamos lá? Então vamos lá. Questão agora de número... Qual é agora? Questão 59, não é, gente? É 59? Eu até me perdi agora, minha gente. Pelo amor de Deus. A questão de número... E a 59 eu não toquei ela, não. A questão de número 59 eu não tô conseguindo ela aqui, não. Pra gente não parar... Cadê a 59? Pô, 59 era uma de livramento condicional, não era? Uma de livramento condicional? Não era, gente? Uma resposta
que dizer respeito a livramento condicional, não é? Como assim, meu amor, tá virando palhaça da prova? Não, essa prova eu não achei não, cara. Essa prova eu achei boa, cara. Essa prova não tá injusta não, meu amor. Ó, gente, eu sei que tem uma questão de livramento condicional, mas acontece que eu não tô conseguindo encontrar aqui. Eu posso fazer ela por último quando eu encontrar? Vamos passar ela aqui para 60? Vamos passar para 60, gente? Vamos lá? E essa de livramento condicional, até tem também um entendimento, também tem uma questão bacana, porque é a questão da necessidade da suspensão ou não, da necessidade da prorrogação ou não, da condenação por crime, a pena privativa de liberdade, quando é obrigatória, quando é praticada durante o livramento. Tem uma questão interessante, eu lembro que tem, mas eu não estou conseguindo. Então vamos lá fazer a questão de número 60. Vamos lá? Olha, gente, aqui, ó, a questão de 60 é o seguinte... Foi sim, foi bem elaborada sim. Eu vou discordar que a prova foi mal feita. Não foi não, foi não. A única questão que eu tô falando é aquela da fonte, tá? Ah, tá, a prova da PM. Mas eu não vi a prova da PM, meu amor, eu não vi, tá? Vamos aqui, ó. Olha só, essa questão de número 60, ela fala de, em razão de um procedimento penal instaurado no juizado, ó, a pessoa tinha praticado o jogo do bicho, tá? Aí lavrou-se um termo circunstanciado e apreendeu-se a motocicleta do cara, né? Do Glauco, que é servidor público da prefeitura, porque ela estaria sendo utilizada para a prática do delito, né? Então, posteriormente foi oferecida a transação pelo Ministério Público, ela foi acolhida e integralmente cumprida por Glauco, a quem coube a pena de doação de 5 cestas básicas, quer dizer, transação penal. Entretanto, após a sentença, ao extinguir a punibilidade pelo cumprimento integral das condições pactuadas na transação, decretou a perda da motocicleta em favor da União, por entendê-la proveniente do crime. Queridos, isso não é nada mais, nada menos do que aquilo que foi julgado. E é exatamente isso, a questão da motocicleta. Bota aí, STF, anotem aí, STF, recurso extraordinário, vamos lá? STF, recurso... Gente, é porque eu tô corrigindo a prova, eu tô imaginando que vocês estejam com a prova. Ó, então deixa eu falar, desculpa, meu amor. Olha só, deixa eu te falar, a questão foi a seguinte, um cara praticou contravenção penal, né? Infração penal de menor potencial ofensivo, Ministério Público ofereceu transação. Só que o cara tava uma motocicleta e entendeu-se que aquela motocicleta tinha sido usada para a prática do delito. E aí, então, o que aconteceu? Ele cumpriu lá a transação penal, mas aí o juiz decretou a perda em favor da União da motocicleta. Poderia o juiz decretar? Não é isso? Vamos lá. Não, eu não respondi porque eu não achei aqui a 59, gente. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu estou fazendo com cópias que me foram passadas, tá vendo? Ó, que me foram passadas questão por questão. Então, eu não consegui aqui, tá? Então, vamos lá. Olhem, queridos, anotem aí. Isso, ele não podia ter declarado perdido a motocicleta. Por quê? Olha para aí, anota aí. Você vai anotar um número de recurso extraordinário. É o 79, recurso extraordinário, 79 5567. Recurso extraordinário, 79 5567. Transação penal não é condenação. A decisão que acata é meramente, recurso extraordinário 795567. Muito obrigada, meu amor, muito obrigada, tá? E olha só o que eles disseram. O que o Supremo disse? Que transação penal não é sentença condenatória, é meramente homologatória, certo? E a perda dos instrumentos do crime só pode se dar quando for fruto de condenação. Por outro lado, escute uma coisa, gente. O instrumento usado para a prática do crime só pode ser perdido quando sua fabricação, sua posse, seu uso, seu porte for ilícito. Entendeu? Ou quando se tratar, no caso de drogas, de veículos usados para a prática de crime de droga. Então, aqui há duas situações. Vamos lá. Primeira situação. Pelo recurso extraordinário 795567. Transação não é condenação. E a perda só poderia se dar em virtude de condenação. Certo?
E, por outro lado, vamos lembrar que instrumento do crime, eu não podia nem falar de pena, exatamente, olha só, instrumento do crime só pode... Não, olha só, e outra coisa, ainda tem mais, vamos lá, são vários motivos, vamos embora? Vamos lá, primeira coisa, eu só posso perder os instrumentos do crime em favor da União quando se tratar de uma condenação. Transação não é condenação, ok? Então, é uma primeira situação. Segunda situação, e foi isso que foi decidido no recurso extraordinário 795567. Segunda observação. Instrumento do crime só pode ser confiscado quando sua fabricação, quando seu uso, quando seu porte for ato ilícito, tá certo? Ou quando se tratar de veículo usado para tráfico de drogas nos termos lá da lei de drogas. Joia? Na verdade, a decisão do Supremo Tribunal Federal, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é que essa perda pode até ser objeto da transação, se houver anuência daquele que está aceitando a transação, tá? Porque ele também pode não aceitar e tocar. E ainda tem mais essa questão, né? Vamos pegar aqui o Código Penal. Quando a gente fala de perda, vamos lá. Vamos embora falar lá a questão da perda, dos efeitos da condenação, né? Quando a gente fala lá dos efeitos da condenação. Abram aí o artigo 92. São efeitos da condenação. Fala a letra A, 2A. São efeitos da condenação, a perda em favor da União, ressalvado, ainda vou corrigir, estou só explicando primeiro. Ressalvado o direito de lesado de terceiro de boa-fé, letra A, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte, detenção, constitua fato ilícito, tá? Então, a questão aqui é a seguinte: primeiro que nós falamos de perda do produto do crime, e aí muita gente ainda discute que não poderia ser para contravenção. Tá ok? Tava complexa sim, mas tava bem feita, cara. Tava bem feita, tá? Eu acho que a questão é essa. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam isso. São vários argumentos. Não houve condenação. Aquela motocicleta, o seu uso não é ilícito, porque tinha alguma coisa errada com a motocicleta? A questão dizia que tinha alguma coisa errada com a motocicleta? Não tinha. E poderia ser objeto da transação se a pessoa aceitasse, mas não pode ser considerado efeito. Então, vamos lá. Agora, fazendo então a questão, vamos respondê-la. Vamos responder do jeito que ela veio aqui na prova. Primeiro, eu estava analisando a questão teórica. Agora, vamos passar. Tá bom? Vamos lá. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei processual, nessa situação hipotética, de acordo com o que dispõe a lei penal sobre os efeitos da condenação, isso é a questão número 60, vamos lá? Não caberia a decretação do perdimento da motocicleta, pois não houve condenação. Perfeito, não houve condenação. Letra B. A perda da motocicleta de infração da União constitui efeito automático da homologação da condenação penal. Não, é justamente o que nega o Supremo Tribunal Federal. E também não seria efeito automático. Aqui você não vai poder falar desse efeito automático, porque aqui não houve condenação. Letra C, né? Vamos lá. Letra C. O juiz deveria decretar também a imediata perda do cargo. Nada a ver, tem um cargo do cara a ver com isso. Considerando que o agente era servidor público. A perda de cargo só se dá nos termos da lei, nas hipóteses previstas, ou no artigo 92, quando a pessoa é condenada por crime contra a administração a pena igual ou superior a 1 ano, ou quando ela é condenada a pena superior a 4 anos nos demais casos, ou quando vier previsto na legislação especial. Não é o caso. Letra D. Não poderia haver impedimento do bem se a pena máxima combinada fosse de 1 ano de prisão. Nada a ver.
só poderia ter sido decretada a perda do bem. Alguém colocou essa letra E aí, não foi? Não teve alguém que chegou aqui e falou para mim e colocou a letra E? Então vou dar assim, ó. Só poderia ter sido decretada a perda do bem se provado ser proveniente da prática do ilícito. Não poderia, porque não houve condenação. E a questão todinha aqui é dizer isso. Entendeu, minha linda? A questão todinha aqui. Primeiro, minha linda, não houve, tá? Aqui na hipótese ela seria produto de crime, mas não houve, tá certo? Não houve condenação. Joia? Então, queridos, queridos, no caso dessa questão aqui, não caberia a decretação do perdimento, pois não houve condenação penal. Tá certo? Alguém errou aí essa questão? Letra A mais uma para conta? Que bom, graças a Deus que você acertou. Vamos lá. Então, queridos, vamos lá. Agora, a próxima questão de número 61. Será que eu vou achar 61? Oh, meu Deus, olha como é que tá minha 61 aqui. Minha 61 tá sem eu conseguir ler o coisa. Vamos lá. A questão do pai. A questão 61 era a questão de um pai, de um pai que tinha perdido o seu filho, não é isso? Né? Por conta de uma suposta negligência médica. Não foi isso? Aí, o Ministério Público, após exaustivas diligências, que incluíram o parecer de um renomado pneumologista e outras diligências realizadas pela própria instituição médica do órgão acusador, pediu o arquivamento. Só que, o que aconteceu? Foi concluído o inquérito, foi para o Ministério Público. O Ministério Público deixou transcorrer o prazo que ele deveria usar para deflagrar a ação penal ou arquivar, ou promover o arquivamento. Só que o Ministério Público não se quedou inerte, não. O Ministério Público, nesse caso, o que fez? Determinou que fossem realizadas diligências por um pneumologista do órgão da acusação. Quer dizer, diligência interna. Só que e depois ele pediu arquivamento. Só que nesse intervalo, né, entre a finalização do prazo para que o Ministério Público deflagrasse a ação penal e a questão do arquivamento, a família entrou com a queixa subsidiária. Não é isso? Não foi essa questão que aconteceu? Me ajudem aí, queridos, que eu não estou conseguindo ler direito aqui, mas eu já tinha feito a leitura prévia da questão antes de nós começarmos aqui a correção, óbvio. Então, só me ajudem, não foi essa a questão fática? Então, queridos, novamente, jurisprudência, para quem disse que não quer jurisprudência na prova. Isso foi julgado. Isso foi julgado também num agravo. Anota aí, esse eu vou pegar aqui o nome. Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo 859-251 do Supremo Tribunal Federal. Oriundo do Distrito Federal, desculpe. Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo 859-251. Tá ok? Sabe o que aconteceu? O que foi falado? Foi dito que a família poderia sim deflagrar ação penal subsidiária, privada subsidiária da pública, porque as diligências que o Ministério Público realizou foram diligências internas. Se o Ministério Público tivesse proposto o arquivamento, determinado o retorno à delegacia para cumprimento de demais diligências, ou então para qualquer outra diligência externa, ok. Mas a ação penal privada, disse o Supremo nesse julgado, a ação penal privada subsidiária da pública pode ser deflagrada após o decurso legal do prazo legal para oferecimento da denúncia, sem que seja ofertada a denúncia, sem que seja promovido o arquivamento, sem que tenham sido pedidas diligências internas. Inclusive, nesse caso, tem pedido diligências externas, tá? Se tivesse pedido diligência externa, aí a família não poderia deflagrar. Mas, como as diligências foram internas, ela poderia. Inclusive, foi isso que foi julgado justamente nesse recurso extraordinário. Porque lá, o Ministério Público tinha pedido para um órgão que trabalhava, um órgão do próprio Ministério Público, que trabalhava ali auxiliando nas questões técnicas, pedido um médico que
atuava junto com o Ministério Público, internamente, para realizar essa pesquisa, tá? Então, essas diligências internas, isso inclusive é objeto, se vocês pegarem, anota aí, isso teve repercussão geral, entendeu? Isso inclusive foi com repercussão geral. Calma que eu não corrigi a questão, estou explicando a questão, vamos passar para análise, tá? Anota aí, recurso extraordinário com agravo 859-251, oriundo do Distrito Federal. Alguém me ajuda? Recurso extraordinário, agravo recurso extraordinário 859-251 do Distrito Federal. Tá? Então, a análise de um auxiliar do promotor para questões médicas é irrelevante para esses fins. Então, queridos, não houve diligência externa. Isso! Muito bem, muito bem, muito bem, muito obrigada, tá? Então, vamos lá. Então, agora, analisando as questões, analisando os itens da questão. Não é para errar, hein? Isso foi com repercussão geral, hein? Vamos lá. Na situação hipotética, vamos assinalar a correta à luz do entendimento dos tribunais superiores. Vamos lá? Tendo a Constituição Federal erigido como fundamental o direito da vítima e sua família de aplicação da lei penal, a vítima e a família podem tomar as rédeas da ação penal se o Ministério Público não fizer no devido tempo. Verdade. O simples fato dos autos terem ficado sem movimentação externa por prazo não autorizaria a propositura da ação privada. Está errado o que diz que não autorizaria, o Supremo diz que autorizaria. Se os autos tiverem estarem em diligências a cargo de órgão auxiliar técnico do Ministério Público para análise das questões médicas envolvidas, então não houve omissão e, por isso, esteve suspenso o prazo para o exercício da ação penal privada. Errado. Foi justamente isso que ele falou, essa diligência seria interna. E isso é irrelevante. Tá certo? Caso a família da vítima tomasse ciência da realização das diligências no âmbito interno para esclarecimento dos fatos e se manifestasse nos autos dessas diligências sem questioná-las, isso implicaria anuência, obstando o direito da ação privada. Errado. Isso também foi falado nesse recurso extraordinário. Sabe o que o Supremo falou? Que independente da família da vítima, ciência ou não ciência ter. Independência da família da vítima de ciência. A ciência da família da vítima não implica em anuência. Tá ok? A ciência pela família da vítima, que o Ministério Público está realizando diligências internas, não implica em anuência da família da vítima. Tá certo? E por que a letra E está errada? O direito de ação de propuração penal privada subsidiária poderia ser exercido a qualquer tempo, desde que decorrido o prazo legal conferido ao Ministério Público. Não, qualquer tempo não. Tem prazo 6 meses. Então, o que está errado aqui é o qualquer tempo. Quem foi que errou essa questão? Quem foi que errou essa questão? Tá? Quem foi que errou? Quem acertou essa questão para ficar mais bacana? Quem acertou essa questão? Quem acertou a questão? Acertou? Que coisa boa. Então, diligência interna não justifica, tá certo? Se fosse diligência externa, justificaria. Bem, vamos passar para a questão de número 62, gente. Vamos passar para 62 porque eu tenho que, daqui a pouco, voar para a promotoria, tá? Vamos lá. Assinale a opção correta com relação ao entendimento dos tribunais superiores a respeito das penas, das medidas de segurança e sua aplicação, ok? Vamos lá. Então, nós vamos passar a correta. A internação do paciente submetido à medida de segurança não interromperá o curso do prazo prescricional. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, interrompe sim, porque a medida de segurança deve ser entendida como são entendidas as penas. Eu discordo, mas não me interessa o que eu penso. A questão está dizendo para você responder de acordo com os tribunais superiores. Então, está errada, porque diz que não interrompe e os tribunais superiores dizem que interrompe. Obrigada, meu bem. Sou não. Vamos lá. Letra B. A idade do réu no momento do cometimento do crime é irrelevante na definição do prazo da prescrição. Fiz até um vídeo que está no meu Instagram dizendo isso. A idade do réu no momento do crime é altamente relevante, porque se ele for menor de 21 anos ao tempo do crime, a prescrição, ao tempo da ação, a prescrição é contada pela metade. Artigo 115 do Código Penal. A pena resultante da unificação serve para definir o limite temporal máximo de 30 anos, mas não para calcular a progressão de regime e o livramento condicional. Perfeito. É o teor da súmula 715 do Supremo Tribunal Federal.
O incremento da pena no crime de roubo na fase final da dosimetria deve ser estabelecido de acordo com a quantidade de majorantes presentes na ação criminosa. Errado. Não é a quantidade de majorantes. A quantidade de majorantes não justifica um aumento a maior ou menor. São as circunstâncias do fato, certo? Então, as circunstâncias em que essas majorantes se apresentaram também. Vamos lá? E a medida de segurança perdurará enquanto o exame pericial médico anual não indicar a cessação da periculosidade do internado. Vejam, eles mandaram que vocês respondessem de acordo com a jurisprudência dos tribunais. E existe uma súmula, que é a súmula 527, que diz que o tempo da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena combinada em abstrato. De sorte que, mesmo que não tenha, passou o limite máximo da pena combinada em abstrato, mesmo que não tenha havido um exame dizendo da cessação da periculosidade, sim, acabou, cessa assim o tempo da medida de segurança. Tá ok? Agora, questão de número 63. Vamos fazer a questão de número 63? STJ, 527, STJ. Tá, meu amor? 527, STJ. 527, STJ. Travou aí, é? Tá travando aqui também. Tá travando aqui também pra mim. Tá ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Queridos, olha aqui, ó. À luz do entendimento dos tribunais superiores a respeito dos crimes contra a dignidade sexual. Foi rapidão, é? Ah, meu bem, desculpa. O que diz a súmula 527? O tempo da medida de segurança não deve ultrapassar o máximo combinado para a pena do crime. Entendeu? Então, vamos lá. Agora, a questão de número 63. Vamos lá. À luz do entendimento... Tá muito ruim para eu ler. À luz do entendimento dos tribunais superiores a respeito dos crimes contra a dignidade sexual, analisemos a correta. Vamos lá. O consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de um romance tolerado pelos familiares não afastam a ocorrência do crime de estupro de vulnerável. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Está certo, gente. Não afastam. Mesmo que a vítima tenha experiência sexual, que a família saiba, essa é certa. A embriaguez voluntária e não pré-ordenada poderá ser utilizada para fundamentar o incremento da pena. Súmula recentíssima. A embriaguez voluntária e não pré-ordenada do agente pode ser utilizada para fundamentar o incremento da pena. Não, a embriaguez pré-ordenada, que é circunstância agravante genérica. Vamos lá? Na impossibilidade de verificação da quantidade de vezes em que ocorreram abusos sexuais contra a mesma vítima, o aumento da pena pela continuidade não poderá ultrapassar a fração de 1/6 da pena. Errado. Queridos, vocês vão anotar o seguinte aí. Presta atenção. Escuta só. A doutrina costuma dar uma regra para que nós façamos o aumento da pena no crime continuado. Tá ok? Tá bom? E qual é a regra que a doutrina nos costuma dar? Escuta que isso é interessante, tá? A doutrina nos costuma dar a seguinte regra. Vamos lá? Vamos lá. 2 crimes, 1/6. 3 crimes, 1/5. 4 crimes, 1/4. Então, 2 crimes, 1/6. 3 crimes, 1/5. 4 crimes, 1/4. 5 crimes, 1/3. 6 crimes, metade. Tá certo? E mais de 6 crimes, 2/3. Só que a jurisprudência do STJ, por exemplo, anotem aí um julgado. Isso aqui eu vou ter que ler. HC 311, anotem aí. HC 311, 146. HC 311, 146. No HC 311, 146. HC 311, 146. Disse o seguinte, o STJ disse o seguinte, e isso, muito obrigada, meu amor, disse o seguinte, que constatando-se a ocorrência de vários crimes sexuais e não sendo possível determinar quantos crimes foram praticados ao longo do tempo,
nada obsta que se fixe o aumento no patamar máximo. Tá ok? Então, por isso que estava errada. Então, vamos lá. Vamos caminhando aí já para o final dessa questão aqui. Então, essa está errada, né? Essa está errada. Como é que está dizendo? Ah, meu Deus do céu, como é que está dizendo aqui? Essa é a questão de número 63, né? Não poderá ultrapassar um sexto, está errada. Letra D. O estupro de vulnerável é um crime de ação pública incondicionada, qualquer que seja a sua circunstância fática. Bem, para a lei é. Para a lei é. Mas a questão também não pode ser anulada. Para a lei, em qualquer situação, um crime de estupro de vulnerável é de ação penal pública incondicionada, mas a questão não pode ser anulada. Por que a questão não pode ser anulada? Porque ela não manda você dizer de acordo com a lei, ela manda você dizer de acordo com a jurisprudência dos tribunais. E na jurisprudência dos tribunais, o STJ, por exemplo, diz que, em se tratando de vulnerabilidade temporária, a ação seria pública condicionada à representação. Então está errado. Tá certo? Vamos lá. Questão de número 64. Com relação, vamos marcar a opção correta. Então essa aqui é correta, foi aquela que diz do consentimento da vítima da súmula 600, não é isso? Vamos lá. Então, alguma pergunta? O que você fez essa carinha, meu amor? Ah, e não, tem a outra letra aqui que eu não corrigi. A prática... Não, mas a questão diz que é... Mas olha só, a questão diz de vulnerabilidade. Então pronto, o estupro de vulnerável é um crime de ação penal pública incondicionada. Qualquer que seja a sua circunstância, não. Por quê? Porque à luz do entendimento do STJ, quando for vulnerabilidade, independente de idade, vulnerabilidade temporária não é idade, né? Vulnerabilidade transitória, ação penal pública condicionada à representação. Tá certo? Então, para a lei, essa resposta estaria certa, mas para a prova está errado, porque ela não pergunta a lei. Olha só, gente, só lendo a letra D já mata a questão na hora. Por quê, meu amor? Por quê? Ah, foi mais uma para conta? Vamos lá. Não, olha só, a letra D estaria certa se fosse pela lei. Ela só não está certa porque a questão pede a luz da jurisprudência, tá? De acordo com os tribunais. Perfeito. Isso aí. A prática de atos libidinosos seguidos de conjunção carnal dentro do mesmo contexto fático configura continuidade delitiva? Não. Configura crime único. Vamos lá. A questão 64, gente. Não vamos perder tempo com que não tem coisa, não. A 64 era muito fácil, não era? A questão com relação aos crimes contra a propriedade material. Como é que você afere a materialidade dos crimes de violação de direito autoral? Ela tem que periciar tudo ou pode haver uma perícia por amostragem sobre os aspectos externos do material apreendido? Qual era a resposta certa? Não pode haver uma perícia por amostragem dos aspectos externos do material apreendido? Então a resposta era que diz que a materialidade do crime de violação de direito autoral pode ser provada sim. Letra E, né? Agora, a questão de número 65. É a última, não é, gente? É a última. Com relação aos crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. O princípio da insignificância poderá ser aplicado aos crimes contra a administração quando o agente for primário e o prejuízo for inexpressivo. Bem, gente, nós temos até uma súmula recente 599 do STJ que diz que não se pode aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Tá certo? E o fato dele ser primário não é relevante. E a 59 foi aquela do livramento que eu não consegui achar aqui, mas eu vou conseguir achar. As circunstâncias elementares do crime de peculato se comunicam ao coautor e partícipe, mesmo que estes não integrem o serviço público. Tá certo? Tá certo. É elementar. Então, a circunstância elementar do crime, né, de peculato, do fato de ser funcionário público, se aplica mesmo aos não sendo funcionários públicos. Só que, na verdade, se a circunstância não é elementar, né? O certo seria falar elementar. O crime, mas também a própria lei fala, as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo se elementares do crime. Então também está chamando de circunstância, lá no artigo 30. Então tá certo, a letra B está certa. O crime de corrupção ativa é de natureza material e se consuma com a efetiva entrega da vantagem oferecida. Não, basta ofertar e o crime está consumado. Ser membro do poder ou exercer cargo de elevada envergadura são circunstâncias irrelevantes para a formulação da pena base dos crimes contra a administração pública. Claro que não. Claro que não. Isso revela uma maior gravidade do comportamento. E a corrupção ativa não pode
existir na ausência da corrupção passiva, pois tais condutas são tipicamente bilaterais. Em absoluto. Em absoluto. Por quê? Porque eu posso perfeitamente ter corrupção passiva, eu solicitar e não ter corrupção ativa, como também pode ter corrupção ativa, alguém me ofertar e eu não aceitar e ainda prender esse alguém. Então não tem que ter as duas coisas nenhuma. Então, qual era a letra certa para a capa 65 pra gente fechar, gente? Hein? Qual era a certa aqui? Qual era a questão certa aqui, gente? Qual era a letra certa aqui na questão de número 65? Letra A? Não, a A tá errada. Ah, não sei. É porque acho que cada prova tem uma letra, né? Não? É a que fala de que a circunstância elementar, ela se comunica, não é? Ela se comunica, depende, né? Depende da prova, não é isso, querido? Isso, meu amor. Então a questão é a circunstância elementar, não é isso aí, queridos? Certinho, tudo certo? Então tá bom. Gente, olha só, eu não estou conseguindo. O que tem em posicionamento da STF? Isso aqui não tem que ter posicionamento nenhum, não, gente. Essa questão de que elementar se comunica é letra B pela minha prova, né? A questão que elementar se comunica não depende da STF pensar, não, gente. Tá? Agora vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Qual foi mesmo que faltou? Foi a questão do quê? Do livramento, né? Então, gente, deixa eu fazer o seguinte. Só porque também tá quase terminando aqui a minha bateria e eu não tô conseguindo achar aqui agora. 59. Eu vou procurar a questão 59 aqui nas fotos que me enviaram, que eu sei que tá aqui, mas eu não tô conseguindo achar. Eu volto, abro uma live fazendo essa questão 59. Tá bom? A do livramento. Eu lembro que tem uma questão do livramento que eu não tô achando aqui. Eu lembro do livramento, tá? Uma beijoca, daqui a pouquinho a gente volta. Um beijinho aí, gente.